poderosos e perigosos. Se imaginarmos que estamos cada vez mais atrelados a transações controladas por sistemas de computação, como coisas simples como pagar conta, ou até ações mais complexas como o controle de usinas hidrelétricas e nucleares, nos damos conta de quanto estamos suscetíveis a ameaças. E para entender esses riscos e como é que funciona esse mundo cibernético, nós conversamos agora com o CEO da TI Safe Segurança, Marcelo Branquinho, que é especialista em segurança de automação industrial. Muito bom dia, Marcelo. Obrigada pela presença. Bom dia. É um assunto extenso esse, né? É verdade. Vamos começar pelo mais simples, né? Na verdade, o que todo mundo já sabe. Hoje a gente não faz mais quase nada, né? Sem estar ligado a essa área. É verdade. Hoje os computadores controlam a nossa vida desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente dorme, né? Se você pensar que a luz que ilumina as nossas casas, a água que a gente bebe, todo o tipo de combustível, petróleo, gás, tudo isso é controlado por computador. Toda a transmissão de energia elétrica, purificação de águas, e tudo isso é suscetível à sabotagem, né? Isso já acontece em outros países, de você ter casos de hackers que invadem sistemas de energia e causam blackouts em cidades, de hackers que invadem sistemas de purificação de água e envenenam a água de cidades, alterando o percentual de cloro, de flúor que é misturado na água que as pessoas bebem. Enfim, isso aí a gente vê muito em filmes também. A gente vê em muitos, por exemplo, aquele Duro de Matar 4 com Bruce Willis, tem uma cena em que os bandidos são perseguidos, mas aí um braço cibernético da organização começa a fechar os sinais da cidade para que os bandidos possam fugir e a polícia fique retida. Tudo isso que aparece em filme hoje já é realidade. E é uma coisa que nos preocupa bastante. O foco do nosso trabalho na TI Safe é segurança de infraestruturas críticas. É evitar que um ataque cibernético leve ao caos da população, ao caos das cidades. Ou seja, isso é um trabalho de inteligência, né? Tem que ser pensado antes de que aconteça, você tem que imaginar o que pode acontecer? Exatamente. Na verdade, todo o trabalho de prevenção contra ataques cibernéticos começa com o que a gente chama de análise de risco. Ou seja, a gente visita essas empresas e faz uma análise de risco no ambiente dos centros de controle delas e também nas redes de automação. E a partir dessa análise de risco a gente detecta as principais vulnerabilidades que existem e já faz o que a gente chama de mitigação, né? Ou seja, a gente começa a colocar medidas de segurança para evitar que vulnerabilidades se tornem em brechas que vão ser exploradas por atacantes, por hackers. E as motivações assim, para esses ataques? Vocês fazem um trabalho para tentar descobrir quais são as principais motivações? Sim. Bom, tem vários tipos de interesse nisso, tá? Quando a gente fala de ataque cibernético à infraestrutura crítica, a gente está falando de segurança nacional. A gente está falando de infraestrutura de países. Então, por exemplo, em 2010 aconteceu um ataque que hoje em dia nessa literatura de ataques cibernéticos, infraestrutura crítica, é o mais famoso, que é o do Stuxnet, que é um vírus que desabilitou mais de 1.000 centrífugas de 2 usinas nucleares iranianas e paralisou o programa nuclear iraniano, e foi um ataque cibernético. Mas esse foi apenas o primeiro. A partir daí surgiram muitos outros. Principal motivação que você me perguntou, vários motivos. Por exemplo, governos atacam outros governos, tá? Existem hoje guerras cibernéticas em curso. Por exemplo, a China está em guerra com os Estados Unidos e eles recebem ataques diários. Tem até um caso que aconteceu há pouco tempo na mídia, um dia em que todos os aviões da United ficaram no solo e ao mesmo tempo a Bolsa de Nova York foi derrubada. E também aconteceu um blackout numa zona do sudeste americano. Tudo ao mesmo tempo. E tudo isso, a gente sabe, porém o governo americano não assume, foram ataques cibernéticos coordenados, tá? De grupos de cyberterrorismo. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de Al-Qaeda, fala de Jihad Islâmica, existe a Cyber Al-Qaeda, existe a Cyber Jihad Islâmica. Ou seja, existem hackers que colaboram com causas terroristas, tá? Você tem também interesses econômicos por trás disso. Você tem empresas que atacam outras empresas, seja para fazer com que essa tenha um prejuízo econômico
ou às vezes até intencionalmente para que o valor da ação caia na bolsa e depois a outra empresa vai lá e compre mais barato. Tem uma série de motivações que geram isso, tá? Mas é um assunto muito sério. É um assunto que, enquanto a gente... É claro que a gente tem que se preocupar com... A gente ouve muito falar de hacker associado a redes sociais, associado a crime de roubo de cartão de crédito, clonagem de cartão, essas coisas mais comuns, que são os do nosso dia a dia, né? Enquanto mais pessoas, próximos, talvez, os mais próximos da mídia. Mas quando a gente fala de ataques de coisas que podem deixar a cidade de Salvador sem energia, podem envenenar a água de uma cidade, podem causar o caos no trânsito, o caos na saúde, podem paralisar hospitais. Hoje a nossa vida toda é controlada por E não é uma teoria da conspiração, não, isso ocorre mesmo. Não, infelizmente não é. Há muito tempo que já não é uma teoria da conspiração. Isso acontece muito no Brasil e acontece aqui, tá? A nossa empresa, ela como a gente já tinha falado, a gente começou no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. E aqui em Salvador a gente tem bastante espaço para trabalhar. Tem muitas empresas que realmente se preocupam com o tema, porque é um tema realmente importante. Hoje o cyberataque a empresas de infraestruturas críticas é uma realidade, não é mais uma coisa de filme, não. E tem algum setor específico que corre mais risco do que o outro? Olha, o que acontece? Hoje os hackers descobriram que é mais interessante para eles. Antigamente eles faziam o que a gente chamava de defacement, né? Ou seja, entrar num website, alterar a cara do website, aí a pessoa entrava e via uma coisa que não era, uma foto diferente, alguma coisa assim. Uhum. Hoje eles descobriram que isso aí não é mais o foco deles. Hoje eles querem o quê? Deixar uma cidade sem luz, deixar um bairro sem energia, causar, por exemplo, um desligamento de uma bomba de esgoto ou o ligamento de uma bomba de esgoto que alague uma região com esgoto, causar problemas sérios à população, tá? E isso é muito preocupante, porque normalmente essas empresas, elas evoluíram ao longo dos últimos 30, 40 anos sem uma grande preocupação com a segurança, porque nunca foram alvo de ataques. Só que ao longo dos últimos anos elas começaram a integrar os sistemas de controle delas com sistemas de rede de administração, ou seja, com os que a gente chama de ERP, né, os softwares de controle de gestão, hoje falam com os controles de planta. E esses softwares também estão conectados na internet. Então hoje existe um caminho viável para alguém de fora causar alguma coisa que é feita nesses sistemas de controle críticos, entendeu? Então isso aconteceu nos últimos 15, 20 anos. E as medidas de segurança acompanham aí essa evolução tecnológica dos hackers ou não? Pois é, hoje quando a gente fala de segurança cibernética, o segmento que mais tem segurança hoje é o setor bancário, até pela própria razão de existir deles, né? Então um ataque cibernético a um banco, ele causa prejuízos financeiros, prejuízos de imagem, enfim, e causa insegurança. Um banco não vai querer que seu correntista ache que aquela instituição é uma instituição frágil, né? Agora, quando a gente fala de, por exemplo, empresas de energia, dos nossos clientes são os que têm mais atuado nessa área. Têm feito mais investimentos na área de segurança de suas redes de automação e tudo. Mas tem outros segmentos que apenas engatinham nisso, né? A gente fala de segmentos de, por exemplo, sei lá, mineração, siderurgia, eles ainda estão assim mais devagar. Setor petroquímico aqui no Polo mesmo, a gente já tem empresas que estão investindo bastante em segurança cibernética de suas instalações, porque são super críticas, né? Imagina uma explosão numa indústria petroquímica, o que causa? O risco de trabalhos e tudo, né? O risco exato. Pode ser causado. A diferença é justamente essa que você falou, é o risco. Quando a gente fala, por exemplo, de um ataque a um banco cujo objetivo é roubar dinheiro, beleza, pode se roubar dinheiro, vai ter um problema a imagem do banco, mas ninguém morre. Agora, quando você fala de um ataque cibernético a uma refinaria, que você vai explodir um tanque que está armazenando um gás ou um líquido extremamente explosivo, você está falando de morte, você está falando de dano ambiental irreversível. Mas um terrorismo, né? É terrorista, né? Na verdade, é terrorismo, é cyberterrorismo. Tá? E isso agora... E ainda mais, acrescentando, né? Ano que vem, que está batendo a nossa porta, a gente tem uma Olimpíada no Brasil. E, historicamente, as Olimpíadas trazem atentados terroristas, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Essa é uma preocupação que a gente tem, é uma preocupação que a gente trabalha para evitar, mas que a gente tem que estar muito atento, né? Porque 2016 já está aí. Nós estamos conversando com Marcelo Branquinho, especialista em segurança de automação industrial. Você pode fazer sua pergunta.
o nosso ouvinte pode mandar mensagem, tirar alguma dúvida aqui, aproveitar a presença do especialista para tirar qualquer dúvida. Agora, Marcelo, dá para medir aí o tamanho da vulnerabilidade? É simples isso, o tamanho da vulnerabilidade de qualquer sistema? Bom, existem métodos para isso, né? Normalmente, quando você faz uma análise de risco, você junta formulários de coleta, como se fosse uma auditoria, né? Alguém fazendo perguntas a um grupo de especialistas da empresa e detectando ali as ameaças, e a gente também usa ferramentas, ou seja, a gente tem alguns equipamentos que a gente conecta na rede de automação e ele faz essa coleta automatizada das vulnerabilidades. Depois disso, a gente também elenca quais são os problemas mais críticos do que outros. Ou seja, tem uma vulnerabilidade que é super crítica, a gente tem que tratar ela antes de outras que não são tão críticas assim. É um trabalho que leva aí algum tempo, 3 semanas, 1 mês, depende do tamanho da rede que a gente está analisando. Mas é um trabalho super importante, porque é a partir dele que as empresas têm o que a gente chama de planejamento de segurança para poder implementar as contramedidas de segurança. Ou seja, não adianta nada uma empresa sair comprando tecnologia de segurança sem saber aonde que ela vai aplicar. Então, essa análise é onde isso começa. Voltando aí, chegando agora mais próximo, de repente, das pessoas que acabam convivendo com esse tipo de problema, roubos de dados bancários, tem como se proteger, assim? Tem alguma dica aí para que as pessoas não sofram esse tipo de problema, ou no celular, ou no próprio computador? Sim, esse é um tema que a gente escuta muito, né? Até há pouco tempo passou na televisão, acho que foi domingo passado, passou uma reportagem sobre ransomware, que é um tipo de malware que se instala em celulares, em computadores, e que ele criptografa as informações da máquina e que depois alguém pede o resgate da informação e cobra $3.000 para você poder reaver seus dados. Esse é apenas um tipo. Então, a primeira dica que eu dou para as pessoas, para elas se prevenirem, tenha um bom antivírus instalado na sua máquina, atualizado, tenham todas as atualizações de segurança do seu sistema operacional em dia, não sejam, como é que eu vou dizer, vamos tentar, já que a gente sabe que os hackers são tão eficientes, vamos tentar não ser tão ingênuos, né? Ou seja, começar a olhar, por exemplo, você vai fazer uma compra com cartão de crédito, não deixar o cartão de crédito na mão do cara que está te atendendo, essa é aquela dica básica, né? Exatamente, ficar de olho. Se o cara tiver a máquina móvel, melhor ainda, você pega a máquina e digita, porque basta uma fotografia num cartão de crédito que ele vai conseguir comprar no seu nome. Hoje, pela internet, você não precisa mais ter o meio físico, né? Sim. Então, esse é uma dica. A outra coisa também, para quem tem redes sociais, é tentar não se expor muito. Analisar o que você está colocando numa rede social. Por exemplo, se você vai botar uma foto, tenta não colocar uma foto que demonstre bens, que demonstre, enfim, que ostente, né? Acho que essa é a palavra mais apropriada, porque hoje você tem quadrilhas que ficam olhando para isso. E as pessoas fazem verdadeiros relatos da vida pessoal nas redes sociais, né? Ou seja, elas estão facilitando a ação dos bandidos. Exatamente. O que eu costumo dizer é o seguinte: você no mundo real, você não tira uma foto, vai na rua e chama um desconhecido e mostra a sua foto, falando, olha aqui a foto do meu fim de semana com meus filhos. Mas por que você faz isso na internet? Entendeu? Por que você divulga a sua vida? Posta foto do carro com a placa, que é outro grande risco também, né? Também, exatamente. Então, as pessoas ajudam, elas contribuem para isso. Uma pessoa, é o que a gente chama de engenharia social, né? Engenharia social é você investigar a vida de uma pessoa antes de fazer um ataque cibernético. Então, se você tem um alvo, se tem uma pessoa que você quer, enfim, roubar algum tipo de dado ou até mesmo fazer uma fraude financeira, você primeiro investiga a vida dela, e hoje as redes sociais trazem a vida da pessoa inteirinha. Tem gente que coloca a vida inteirinha, da hora que acorda, da hora que dorme, tudo que faz no dia. Aí o cara vai e traça uma rotina daquela pessoa, depois pratica um sequestro, pratica um assalto, faz algum tipo de coisa ruim, né? E as pessoas não entendem o porquê do avanço da violência, dos assaltos e dos sequestros. Nós estamos conversando com Marcelo Branquinho, especialista em segurança, né? Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Pablo, você quer fazer alguma... Já tem pergunta chegando, deixa para depois do intervalo, o pessoal então, já está mandando pergunta. Logo depois do intervalo a gente passa as perguntas para o Marcelo Branquinho, especialista em segurança de automação industrial. Daqui a pouco a gente volta, 9h05. Esta é a Band News FM.